Bem, pessoal, bom dia novamente, tá certo? Graças a Deus, eu acho que agora a internet vai nos ajudar e vai dar certo. Como eu já tinha começado, eu vou começar novamente. A gente vai hoje para a nossa aula 3 da unidade 3, ainda falando sobre o conteúdo de fundamentos de ciências materiais, que é o nosso conteúdo da unidade 3. E dando continuidade ao assunto de estrutura de sólidos cristalinos, a gente vai falar hoje sobre densidade absoluta ou massa específica, tá certo? E de polimorfismo, certo? Lembrando, pessoal, que nas aulas passadas a gente falou sobre as estruturas cristalinas dos metais. A gente sabe que os metais eles se cristalizam em estruturas cúbicas ou hexagonais. No caso das estruturas cúbicas, nós temos as estruturas cúbicas de corpo centrado e cúbica de face centrada. E também vimos o conceito de célula unitária, né, que é a menor unidade, né, que se repete dentro de uma rede cristalina, tá certo? Então, o que seria então densidade absoluta, tá certo? Densidade absoluta, pessoal, dentro do contexto da engenharia, a gente comumente fala de massa específica, certo? Ela é representada por essa letra grega ρ, e ela é definida como sendo a relação entre a massa de uma substância e o volume que essa substância ocupa, certo? Em, em, ela depende da temperatura e ela é uma propriedade intensiva, certo? O que seria uma propriedade intensiva? Seria uma propriedade que não depende do tamanho da amostra. Por exemplo, a densidade de 1 grama de água é a mesma densidade de uma massa de 1 quilograma de água, tá certo? Então, propriedade intensiva tem essa peculiaridade, tá certo? Não depende do tamanho da amostra, tá certo? É uma propriedade específica para cada substância, tá certo? E no caso, no caso da densidade absoluta, ela sendo específica para cada substância, ela significa que cada substância tem um valor próprio. Então, esse valor a gente pode utilizar para o quê? Para diferenciar uma substância da outra e assim poder identificar, tá certo? Aí, as unidades comumente utilizadas de massa específica são gramas por centímetros cúbicos, quilogramas por metro cúbico e libra-massa por pé cúbico. Aí, dentro do contexto das células unitárias, se a gente conhecer a estrutura cristalina de um metal, a gente então pode calcular a massa específica teórica, tá certo? Então, a massa específica teórica pode ser calculada a partir dessa relação, em que N, pessoal, representa o número de átomos dentro da célula unitária, A é o peso atômico do metal, VC é o volume da célula unitária, e Na, pessoal, é o número de Avogadro, tá certo? Aquela constante que a gente já conhece lá de química geral, e tem um valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos por mol. Daí, como eu falei previamente, uma das unidades utilizadas para a massa específica é grama por centímetros cúbicos. Então, para a gente obter nessa, nessas unidades, o volume dessa unitária também tem que estar em centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Aí, para aplicar o conceito de massa específica, a gente vai considerar o seguinte exemplo. O nióbio, ele possui um raio atômico de 0,1430 nanômetros, tá certo? E uma massa específica de 8,57 gramas por centímetros cúbicos. Então, pessoal, esses dados aqui são os dados para o metal nióbio, tá certo? E essa massa específica aqui é a massa específica real. Então, aqui é a nossa densidade real. Aí pergunta, determine se o nióbio ele possui estrutura cristalina cúbica de face centrada ou cúbica de
corpo centrado. Então, para resolver essa questão, a gente vai primeiro extrair os dados do contexto dela. Tá certo? O metal é o nióbio, o raio atômico é esse, 0,1430. A densidade real de 8,57. E a massa molar, que é o peso atômico, pessoal, que a gente vai lá na tabela periódica, obtém esse dado, é de 92,91 gramas por mol. Aí, para determinar se a estrutura é cúbica de face centrada ou cúbica de corpo centrado, a gente tem que supor que o nióbio tem essa estrutura. Então, a gente calcula a sua densidade teórica e compara com a densidade real. Como é que a gente faz isso? Vamos inicialmente supor estrutura, tá certo? Vamos supor que seja cúbica de face centrada inicialmente, tá certo? Aí, utilizando a fórmula da forma teórica da massa específica, O é igual a N vezes A sobre o volume da célula, dividido pelo volume da célula vezes o número de Avogadro, a gente então vai calcular essa densidade teórica. Então, se a densidade teórica ela for igual à real, então, de fato, a nossa estrutura ela é cúbica de face centrada, tá certo? Aí, no caso, pessoal, da estrutura da densidade for diferente da real, então a estrutura suposta ela não é CFC. Então, como ela pode ser só uma ou a outra, então necessariamente, tá certo? A estrutura vai ser cúbica de corpo centrado, tá bom? Aí, quando a gente faz o cálculo teórico, a densidade teórica, calculada por essa fórmula aqui, vai ser igual à real. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como a gente faz isso? A gente vai supor que é CFC, tá bom? Aí a gente tem que lembrar das características da célula unitária. Vamos lá, pessoal. Quantos átomos a gente tem na estrutura CFC? Alguém me ajuda aí, por favor? Professor, da outra vez eu tinha perguntado. São todos? Ou, tipo assim, o que fica ligando um átomo ao outro? A cuba de face centrada, vamos lá. Ela tem 8 átomos, um em cada vértice. Vértice. Isso. Isso. Mas o que fica dentro vai ser quantos átomos? 4? 4 no total, né? Que vai ser uma contribuição, um átomo de contribuição dos vértices, né? E 3 átomos de contribuição nas faces, né? Porque em cada face eu tenho metade de átomo. Então vai ser 1/2 de átomo multiplicado pelas faces, que são quantos? 6, né? Isso. Então vai dar um total de 3 nas faces. Então o número total de átomos é 4. Aí, outra coisa que vocês têm que se lembrar é que na CFC, pessoal, os átomos, eles se tocam em qual direção? Eles se tocam em relação à diagonal da face, né? É. Aí, quando vocês desenvolvem a relação do parâmetro de rede, que é o quê? Que é a aresta em função do raio, vocês vão chegar nessa função aqui, ó. A aresta em função do raio vai ser o quê? Aresta igual a 2R raiz de 2. Isso aqui vocês têm que saber. Tá certo? Tem que decorar. Mas se não puder decorar, o que a gente faz? Aprende a desenvolver. Tá certo? O mais importante é nem decorar, não, mas é importante saber desenvolver, chegar nessa fórmula aqui. Aí, como a estrutura cristalina ela é cúbica, né?
Então, o volume na célula unitária vai ser o quê? Vai ser igual a aresta ao cubo. E no caso da densidade, a gente vai usar a fórmula da densidade teórica. Aí, pessoal, a gente sabe que a densidade real, que a questão dá, ela é de 8,57 gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Então, a gente tem que converter o raio para centímetros cúbicos. Desculpa, para centímetros, para que o volume seja em centímetros cúbicos. Aí vamos lá. A gente sabe que 1 nanômetro equivale a 10 a menos 7 centímetros. Tá certo? Então, o raio atômico aqui vai dar de 0,1430 vezes 10 a menos 7 centímetros. Então, substituindo esse valor do raio atômico na, na aresta, na forma da aresta, depois na forma do volume e depois na forma da densidade volumétrica, e calculando, a gente vai chegar nesse valor aqui de 9,33 gramas por centímetros cúbicos. Como esse valor aqui é diferente da densidade real, tá certo? Logo, a estrutura cristalina ela não é CFC. Tá certo? Se ela não é CFC, logicamente ela vai ser o quê? CCC. Isso. Aí, lembrando da estrutura CCC, mais uma vez, a gente tem quantos átomos na estrutura CCC? Ó, cúbica de corpo centrado, né? Eu tenho um átomo no centro e tenho outro aonde? Nas extremidades? Nos vértices, né? Isso. Que vai dar um total de 2 átomos, não é verdade? Então, a gente vai ter 2 átomos na estrutura CCC, tá certo? Aí uma pergunta para vocês agora, pessoal. Na estrutura cúbica de corpo centrado, os átomos se tocam ao longo de qual direção? Diagonal também, não? Isso, mas na diagonal de quem? Do que fica no centro. Isso, ao longo da diagonal do cubo, né? É. Então, quando vocês desenvolverem lá a função da aresta em função do raio, vocês vão chegar nessa fórmula aqui, tá certo? Então, pessoal, a gente já tem um raio atômico, que é esse aqui, 0,1430, né? E para calcular a densidade teórica, a gente precisa do volume da célula unitária. Mas a gente sabe que o volume da célula unitária é o quê? Aresta ao cubo. Então, substituindo os dados do raio na aresta, depois do volume da célula unitária e depois da densidade volumétrica, a gente vai calcular e vai chegar ao valor que a densidade teórica vai ser de 8,57 gramas por centímetros cúbicos. Tá certo? Então, nesse caso, pessoal, como a densidade calculada, que é a densidade de uma célula unitária cúbica de corpo centrado, é igual à densidade real, certo? Portanto, né, a estrutura do nióbio, ela é de fato CCC. Pronto, pessoal, agora foi, né? Professor, só uma dúvida. No caso, sempre é um padrão, né? Tanto para o CFC quanto para o CCC não muda, né? Assim, em relação ao número de átomos e o valor de A, que é da aresta, no caso. Isso, não muda.
Certo. Pronto, é só porque essas letras confundem assim um pouquinho, mas agora eu entendi. Certo? N é o número de átomos, tá certo? Que é característico de uma célula. E a aresta em função do raio também é característico da célula, tá certo? Aí você só tem que considerar em qual direção ela vai se tocar para chegar nessa relação aqui. Mas para CCC sempre tem essa relação aqui. Sempre é 4R sobre raiz de 3. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. O último tópico da nossa aula de hoje, tá certo? Nossa aula hoje vai ser mais rápida. A gente falar agora sobre polimorfismo, certo? Polimorfismo, pessoal, ou alotropia, é o fenômeno quando metais e não metais apresentam mais de uma estrutura cristalina, dependendo da pressão e temperatura. No caso, alotropia, a definição também é muito semelhante à de poliformismo, mas, na verdade, a alotropia nada mais é do que o poliformismo, não, polimorfismo, tá certo? Em sólidos elementares, ou seja, é o polimorfismo que acontece nos metais, tá certo? Então, só para resumir aqui, o polimorfismo é a mudança de estrutura cristalina, englobando os metais e não metais. E a alotropia seria o quê? Seria o polimorfismo, tá certo? Somente nos metais. Pronto, essa aqui é a diferença básica entre as duas definições. Se bem que uma confunde muito com a outra. Tá certo? Aí, pessoal, é muito importante a gente estudar esse fenômeno, porque quando há uma mudança na estrutura cristalina, tá certo? Logicamente, a gente vai ter mudanças nas propriedades físicas da, da substância. Por exemplo, como a gente viu, né, a densidade volumétrica, né, a massa específica, densidade absoluta, ela depende do quê? Do tipo de célula unitária, não é verdade? Então, se há uma mudança na célula unitária, no tipo de célula unitária, logicamente a gente também vai ter uma mudança na massa específica da substância. Aí a gente tem alguns exemplos de materiais polimorfos, tá certo? A gente tem o titânio, o carbono, tá certo? O carbono em condições ambientais, a gente tem a forma mais estável sendo o grafite. Em condições de altas pressões e temperaturas, a gente teria que a forma mais estável, né, o polimorfo mais estável é o diamante, tá certo? A gente também tem carbeto de silício, que é essa substância de forma molecular SiC, certo? Que pode ter até 20 tipos de estruturas cristalinas, e um material do nosso cotidiano, que é o ferro, também é um material polimorfo. No caso do ferro, pessoal, ele possui uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado à temperatura ambiente, tá certo? E a temperatura de 912 graus Celsius, a gente tem uma mudança de estrutura, tá certo? A célula unitária passa a ser de, passa a ser de CCC, cubo de corpo centrado, passando a ser cubo de face centrada, tá certo? Para a gente detalhar um pouco melhor sobre esse fenômeno de polimorfismo do ferro, a gente vai considerar aqui essa mudança gradual num gráfico mais expandido aqui. Então vamos lá, pessoal. Como é que é, né? Inicialmente, em condições ambientais, pessoal, qual é o estado da matéria do ferro? Ele é o quê? Ele é um sólido, não é verdade? Sim. Pronto. Ele é um sólido e a sua estrutura cristalina ela é cúbica de corpo centrado. Tá certo? Então vamos lá.
Em condições ambientais, o ferro tem uma estrutura cúbica de cubo centrado. O número de coordenação, a gente sabe que é igual a 8, né? Isso aqui é característico também do tipo de célula unitária. O fator de empacotamento atômico é 0,68 e tem um raio atômico de 1,26 angstrom, tá certo? Acontece quando a temperatura do ferro ela é aumentada e atinge a temperatura de 912 graus Celsius, a gente tem uma mudança na estrutura cristalina do ferro. A, a estrutura mais estável vai ser cúbica de face centrada, tá certo? Aí daí, pessoal, vai mudar todas as propriedades da célula unitária. Como a gente viu, né? No caso do estudo cúbico de face centrada, o número de coordenação, pessoal, é igual a 12, não é verdade? E o fator de empacotamento atômico é de 0,74. Já o raio atômico dessa estrutura é de 1,29 angstrom, tá certo? Aí o ferro continua sólido, tá bem? Aí, pessoal, aumentando mais a temperatura, chegando à temperatura de, na verdade é 1394, o ferro ele vai retornar para a estrutura cúbica de corpo centrado, tá certo? Então, para a gente diferenciar o ferro nessas condições do ferro à temperatura ambiente, a gente utiliza algumas letras gregas, tá bom? Por exemplo, nessas condições aqui, o ferro é chamado de ferro alfa, tá certo? Vocês conseguem ver aqui no gráfico? Sim. Pronto. Nessa condição aqui de temperatura, quando o ferro retorna à estrutura cúbica de corpo centrado, a gente tem o gama ferro. Desculpa, não é gama não, isso aqui é sigma, né? O sigma ferro, tá bom? Então, se eu falar assim, pessoal, eu tenho o ferro alfa, a gente já sabe que seria o quê? Seria o ferro a temperatura ambiente. Se eu falar sigma ferro, então seria o quê? O ferro com a mesma estrutura cristalina, que é cubo de corpo centrado, porém em condições de altas temperaturas, nessa temperatura de 1394. Aí também para ter uma nomeação específica, no intervalo de 912 a 1394, a estrutura cristalina de face centrada do ferro também recebe um nome especial. Seria o quê? Seria, finalmente, o gama ferro aqui. É o gama ferro. Aí, pessoal, essa estrutura, o ferro, ele mantém essa estrutura até na temperatura de 1539, tá certo? Acima dessa temperatura, quer dizer, nessa temperatura, o ferro ele vai se fundir, né? Ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido, tá certo? Então, essa temperatura aqui seria a temperatura de fusão do ferro. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Outro exemplo de material que não é metal, tá certo? É um não metal, que sofre também o fenômeno de polimorfismo, é o carbono, tá certo? A gente sabe que em condições estáveis, né, o carbono, o polimorfo mais estável vai ser o grafite, ou grafita, tá certo? Também é chamado. Enquanto em pressões elevadas, tá certo? O polimorfo mais estável vai ser o diamante. Aqui a gente tem a figura, né, mostrando aqui as ligações atômicas, né, entre os átomos das duas estruturas. E aqui também a gente vê as diferenças, tá certo, em relação às propriedades macroscópicas, né?
o carbono grafite ele tem essa coloração cinza, né? Enquanto o diamante, tá certo? Tem essa coloração, esse incolor brilhante, tá certo? Aqui a gente tem as ligações entre os átomos, que a nível molecular se diferem em relação ao tipos de hibridização, né? Já que a ligação muda, né? Também a hibridização dos átomos também vão mudar. Por exemplo, o carbono do diamante, ele vai se hibridizar em sp3, tá certo? Enquanto no grafite, a hibridização é do tipo sp2. Então, ainda falando sobre os metais, né, polimorfos, a gente tem aqui nessa tabela as formas cristalinas alotrópicas de alguns metais. Aí vamos lá. Aqui ele faz uma diferenciação da estrutura estável na temperatura ambiente e a estrutura estável em outras temperaturas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a estrutura cristalina estável do cálcio, seria o quê? Cúbica de face centrada. Em outras temperaturas, ou seja, quando a temperatura é acima de 447 graus Celsius, a estrutura cristalina vai ser cúbica de corpo centrado. Tá certo? O ferro, pessoal, que a gente estudou previamente, né? A gente sabe que em condições ambientais a estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado, né? E nesses intervalos de temperatura, de 912 a 1394, a estrutura ela é cúbica de face centrada. E acima de 1394, a estrutura do ferro ela vai retornar a ser cúbica de corpo centrado. Tudo bem? Então, dando aqui seguimento a esse assunto de polimorfismo, a gente agora vai fazer um exemplo de aplicação. Que é o exemplo de aplicação 2, que diz o seguinte, ó. O ferro ele passa de cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada a 912 graus Celsius. Aí, nesta temperatura, os raios atômicos para as estruturas cristalinas são de 0,126 desculpa, nanômetros para cubo de corpo centrado e 0,129 nanômetros para cubo de face centrada. Aí pergunta, qual a percentagem de variação volumétrica provocada pela mudança de estrutura? Então, pessoal, vamos lá. Para a gente calcular essa percentagem de variação volumétrica, a gente tem que inicialmente definir a equação da variação volumétrica. A equação vai ser a seguinte: a porcentagem de variação volumétrica vai ser dada por essa fórmula aqui. VF, pessoal, vai ser o volume final, tá certo? E V0 vai ser o volume inicial da célula unitária. Aí, então, pessoal, a gente vai definir aqui algumas coisas, né? Vamos lá. A gente tem aqui a mudança, né, de estrutura cristalina. E, inicialmente, o que nós temos? Inicialmente, pessoal, qual o tipo de estrutura? CCC. Pronto. Vai ser CCC. E o final vai ser CFC. CFC. Tá certo? E essa mudança, ela vai ocorrer aonde? Vai ocorrer, né, na temperatura de 912 graus Celsius. Tudo bem?
Então, vamos relembrar agora do tipo da fórmula da célula unitária, tá certo? Dessas duas estruturas. Inicialmente, pessoal, a gente tem uma estrutura do tipo CCC, tá certo? O número de átomos, pessoal, é igual a quanto? Já tá aqui, né? A gente tem um oitavo de átomo em cada vértice, né? Um, um oitavo. Como são 8, a gente vai ter a contribuição de um átomo nos vértices. E também vai ter um átomo aqui no centro. Todo mundo enxerga isso, não enxerga? Sim. Perfeito. E quando a temperatura atinge 912 graus Celsius, tá certo? A gente vai ter essa mudança de estrutura, que vai ser estrutura do tipo CFC, né, pessoal? Aqui é CCC, aqui é CFC. E que a gente também observa, ó, que aqui a gente tem um oitavo de átomo aqui nos vértices, e aqui, pessoal, nas faces, a gente tem quantos. É, qual é a fração de átomo que está dentro da célula? Isso aqui, Meio. meio de átomo, né? Então, a gente vai ter a contribuição de um átomo nos vértices e a contribuição de 3 átomos na face, né? Como a gente tem 6 faces, então 6 multiplicado por um meio, que é a fração que está dentro da célula, vai dar igual a 3 átomos. Então, o total vai ser de 4 átomos. Então, com base nisso, pessoal, eu não consigo ver o chat, o que foi que houve dessa vez. Travou de novo? Deixa eu olhar aqui. Não, professor, foi uma mensagem. Eu não consegui ver quem era. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, quando a gente faz essa mudança de estrutura cristalina, o que a gente observa? A gente observa que, inicialmente, a gente tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, que tem apenas 2 átomos, que vai se tornar uma estrutura cúbica de face centrada que tem 4 átomos. Então, pessoal, para a gente obedecer à lei da conservação da massa, a gente vai partir de início de 2 células unitárias do tipo CCC. Tá certo? Então, para este cálculo, a gente vai tomar como base 4 átomos de ferro, ou seja, 2 células unitárias cúbicas de corpo centrado, para respeitar a lei da conservação da massa. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim, perfeito. Tá certo? Então, ó, nesse caso, pessoal, ó, o nosso volume inicial, ó, opa, o nosso volume inicial vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes o volume da estrutura cúbica de corpo centrado, não é verdade? E o nosso volume final vai ser o quê, pessoal? Vai ser igual ao volume de quem? De qual sala unitária? CFC. Perfeito. Vai ser igual ao volume da estrutura cúbica de face centrada. Certo? Aí, para a gente calcular os volumes, a gente tem que lembrar, tá certo, das relações da célula unitária. Vamos lá. Na estrutura cúbica de corpo centrado, pessoal, o número de átomos é igual a 2, né? Todo mundo sabe disso. A aresta, pessoal, em função do raio é quanto? 2 raios de R. A aresta em função do raio
é igual a 4R Ah, é. raiz de 3. Tá bom? Então, o volume na célula unitária, pessoal, que a gente já sabe é quanto? Aresta ao cubo, né? E o volume inicial, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o volume na célula unitária, tá bom? Porque a gente tem que obedecer a lei da conservação da massa. Tudo bem? Aí vamos lá. Na estrutura CFC, o número de átomos a gente já sabe que é igual a 4, né? A aresta, pessoal, em função do raio, qual a fórmula? Agora é 2 raiz de R. Isso, Dois duas vezes r raiz raiz de de 2. 2. Pronto. E o volume na célula unitária é a aresta ao cubo, né? Então vamos lá, pessoal. Sabendo dessas relações, agora é só calcular e jogar na fórmula da porcentagem da variação volumétrica. Então, o volume inicial, pessoal, a gente já sabe que é ser 2 vezes o volume da estrutura cúbica de corpo centrado, tá certo? Então vai ser 2 vezes a aresta ao cubo. A aresta, pessoal, a gente já sabe que é 4R sobre raiz de 3. O raio atômico é esse aqui, de 0,126 nanômetro. E calculando o volume, pessoal, vai ser de 0,0493 nanômetros ao cubo. Tá certo? Aí você pode deixar em nanômetro ou converter para centímetro, né? A gente sabe que um nanômetro. Opa! Opa, peraí. A gente sabe que um nanômetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Opa, a minha mesa não está ajudando hoje. 1 vezes 10 a menos 7 centímetros. Bom, então é só levar o cubo em cima e embaixo, né? Aqui é o cubo. E em cima também ao cubo. Então esse valor aqui, pessoal, ele vai dar, sabe quanto? Volume inicial. Volume inicial vai dar 0,0493 vezes 10 elevado a menos 21 centímetros ao cubo, tá certo? Ou, né, 4,93 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros ao cubo. Aí, pessoal, para a estrutura CFC, é da mesma forma, tá certo? Nosso volume final é igual ao volume da estrutura CFC, que é a desta ao cubo. A desta a gente sabe que tem essa relação 2R vezes raiz de 2, tá certo? Então, calculando, pessoal, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Desculpa, nesse valor aqui. Aí, da mesma forma, você também pode colocar em centímetros, tá certo? Agora é o seguinte, se usar em nanômetro, use nanômetro também por 2. Se usar em centímetro, também tem que usar em centímetros por 2. Tá certo? Vou fazer aqui de forma direta, pessoal. Convertendo aqui para centímetros ao cubo, o volume da estrutura CFC
vai ser de 4,86 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros ao cubo. Agora, pessoal, é só substituir esses valores na fórmula que é acima e calcular, então, a percentagem, né, a porcentagem de variação do volume. Então, pessoal, vamos lá. Substituindo aqui os valores. Opa, será que eu já tinha substituído? Eu vou substituir aqui agora. Né? O volume final, pessoal, foi de quanto, hein? 0,4 alguma coisa. É, né? 4,86 vezes 10 elevado a menos 23. Tá certo? Isso aqui em centímetros ao cubo, tá bom? Professor, nesse caso aí, se eu quiser usar nanômetro, eu posso, né? Pode, pode sim. É mais fácil. É, aqui, 4,93 vezes 10 elevado a menos 23, tá bom? Então, quando a gente fizer esse cálculo aqui, pessoal, a percentagem da variação do volume vai ser de menos 1,42%. Tá certo? Como falei para vocês, a Valéria também já falou, vocês podem também utilizar em nanômetro, certo? Tanto que tendo cuidado de utilizar sempre a mesma unidade, para o volume inicial e para o volume final. Beleza? Aí, pessoal, a gente observa aqui que o sinal da percentagem de variação do volume deu negativo. Tá coerente? Significa Não. que tá, não? Quando você tem uma percentagem, uma percentagem de variação negativa, significa que houve o quê? Houve uma contração, uma redução, na verdade, daquela propriedade. Então, nesse caso, se a gente lembrar bem, a gente partiu de quantas células unitárias? 2. Duas, né? Que na transformação polimórfica foi para quantas células? A gente tem duas CCC que partiu e foi para uma CFC, CFC. CFC, né? Então, nesse caso, a gente teve o quê? Uma contração do volume, tá certo? Então, esse valor negativo significa que houve uma redução do volume da célula, tá certo? Então, o valor negativo da percentagem de variação do volume, tá certo? Significa que houve redução do volume. De fato, pessoal, inicialmente, ó, o nosso volume inicial, pessoal, ele era duas vezes o volume da estrutura cúbica de cubo centrado, tá certo? E o nosso final, pessoal, ele só levava em consideração uma célula unitária, ou seja, a gente tinha dois volumes que veio somente para um, certo? Então, é natural que observe uma variação negativa. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. O assunto dessa aula é um assunto bastante curto. Ele está nessas páginas indicadas aqui do capítulo 3, tá certo? Aqui parece 4, mas é 3. Do capítulo 3, nosso livro texto, que é o livro do Callister, certo? Então eu peço que vocês dêem uma lida também no material para complementar a aula de hoje. Vou terminar a aula por aqui, tá certo?
E quem tiver alguma dúvida, a gente tira aqui depois. Deixa eu parar aqui a gravação.